Pela oração, que é uma ocupação em ardente amor, caminho e exercício dessas pessoas, Deus lhes vem ao encontro, como elas vão muito agilmente ao encontro de Deus. João de São Samson. Desde há muito, já ouvimos, se realizou o encontro com Deus. No capítulo Busca de Deus, agrupamos descrições da oração que mostram o aspecto de nossa indústria, o caminho por oposição ao fim. Mas na realidade, encontra-se Deus desde que se começou a procurá-lo, e até mesmo, segundo a palavra de Pascal, a alma só se põe a caminho para procurá-lo quando já o tem encontrado. Desde os seus primeiros passos, a alma de oração atinge a Deus e o possui na medida de sua capacidade. Santa Teresa observa que antes mesmo de chegar à fonte da contemplação, onde se desalteram a longos sorvos, os espirituais encontram pelo caminho fios de água que bastam por enquanto para lhes estancar a sede. O que vale dizer que eles gozam já de Deus. Esse aspecto da oração tem grande importância no Carmelo, onde se procura dar grande lugar ao experimental, ao infuso. A alma sabe, no entanto, que ela não pode, por sua própria indústria, atingir a esse inefável contato com Deus. Não há técnica nem receita para chegar à contemplação. Santa Teresa tem observações muito finas a propósito das almas que retêm até mesmo a respiração na esperança de provocar ou de facilitar o encontro de amor. Elas gostariam que o corpo fosse imóvel, porque lhes parece que essa paz de que gozam vai escapar-se. Por isso nem ousam mover-se, e se falam é com dificuldade. Tais almas são tentadas de crer que elas poderão reter esse prazer, e por isso desejariam evitar até mesmo a respiração. Simplicidade delas. Esse favor é independente de nossos esforços. Uma das filhas da Santa Maria de São José compôs um diálogo em que nos apresenta maliciosamente uma dessas boas almas. Trata-se de uma religiosa, justa, que diz: uma vez terminada a meditação, procuro passar à contemplação. Mas aqui está o ponto mais difícil. Fecho então os olhos, faço um esforço sobre minhas potências para pô-las em repouso e, como me parece que a respiração impede por vezes essa calma que desejo e que se me afigura ser a contemplação, eu a retenho. É ridículo esperar atingir a verdadeira contemplação por semelhantes processos. Deus se recusará a quem o busca desse modo. Mas a alma no Carmelo, sem se entregar a essas excentricidades, tem certamente o direito de esperar encontrar Deus um dia de maneira saborosa na contemplação. Um de nossos mais antigos textos, A Instituição dos Primeiros Monges, encoraja esse desejo, que deve permanecer humilde e condicional, num comentário espiritual da palavra ouvida pelo profeta Elias: beberás da água da torrente. São João da Cruz comenta para seus discípulos o preceito do Mestre: batei e abrir-se-vos-á, nestes termos ricos de promessas. Buscai pela leitura e encontrareis graças à meditação. Batei pela oração e abrir-se-vos-á pela contemplação. Deus deu os primeiros passos, diz ainda o santo. Sois vós quem primeiro vos descobris e vindes ao encontro de quem vos deseja. Ele vem realmente ao encontro da alma. Ele sabe tratar admiravelmente com ela em cada um desses contatos, conduzindo-a por uma gradação maravilhosa das primeiras carícias sensíveis aos amplexos muito mais substanciais e ocultos das supremas visitas. No começo ele se mostra maternal, a fim de encorajar a pobre viajora a prosseguir seu caminho.
Se ela não fosse atraída pelo engodo das consolações sensíveis, ela se assustaria, desanimaria talvez, dado um modo que se acha ainda presa à terra, escravizada aos sentidos. Deus age, portanto, muito docemente com ela, acariciando-a como uma mãe amorosa o faz ao seu filhinho, que ela aquece em seu seio, alimenta com um leite saboroso, com manjares delicados e doces, leva nos braços e afaga de mil maneiras. Inefável ternura, tão útil ao principiante, que se sente assim reclinado como que em braços de carne. A alma se encontra reconfortada. Ela acha muito gosto no método que escolheu, quando não experimenta todos os métodos para saborear-lhes os encantos. E já em meio às delícias sensíveis se infiltram pequenos bocados de contemplação, segundo uma expressão do doutor místico. Se a alma é constante em peregrinar para o Senhor, ela não se contenta com os fios de água encontrados pelo caminho, mas deseja ardentemente chegar à fonte e orienta-se para o encontro espiritual da verdadeira contemplação, encontro que se faz muito mais em cima, no domínio do espírito. Dessa vez Deus a eleva até a si em lugar de descer para tratar com ela. Já não é ela que recebe, mas antes é ela quem é recebida no Espírito Divino. Para chegar a um tal encontro, é necessário que ela seja mais cedo ou mais tarde desmamada. À medida que o filho cresce, a mãe o priva de suas carícias e, ocultando-lhe o terno amor, põe aloés amargos no seio, fala-o descer dos braços e coloca-o em terra para ensiná-lo a andar, a fim de que, perdendo as propriedades da infância, ele se disponha a coisas maiores e mais substanciais. O Senhor se oculta, deixa a alma andar sozinha por um caminho que se torna ao mesmo tempo escarpado. A pobrezinha, desolada, chora a ausência do companheiro com quem era tão bom caminhar, desse companheiro que, sem esforço da parte dela, abria-lhe as escrituras e mostrava-lhe os seus tesouros. Agora ela anda ansiosa à procura de um ser que se esconde sempre. Algo de irremediável se cumpriu. Sem dúvida, ela o sente, ela reencontrará o seu Deus, mas não mais do mesmo modo. Ele já não lhe será uma terna mãe, ao menos habitualmente. Porém, ela sentirá uma tal intimidade com esse amigo reencontrado que terá a ousadia de compará-lo a um esposo. Mas ele lhe terá custado tanto sacrifício que ela será tentada de dizer como Séfora a Moisés: Tu me és um esposo de sangue. Êxodo 4:25. Por agora, ela vai em busca dele. É o momento de escolher um caminho mais direto, de simplificar sua oração, de adotar uma das formas despojadas de que temos falado. Leitura muito lenta, simples olhar de amor, espera paciente da voz de Deus. Marcha penosa, mas tranquila, ascensão por uma terra árida e sem água. Quantos se desolam, então, imaginando que o encontro jamais se realizará, e, no entanto, já vivem dele. Para consolo daqueles que creem perder o seu tempo na oração, lembramos que os maiores contemplativos foram muitas vezes aqueles que Deus deixou caminhar mais tempo na secura, aqueles mesmos que jamais acreditaram saber orar. Santa Teresa estimava-se inferior às outras almas, porque incapaz de meditar. Com efeito, o Senhor não me deu o talento de discorrer com o auxílio da inteligência, nem de me servir com proveito da imaginação, dizia ela. Essa faculdade é mesmo de tal forma inerte em mim, que eu jamais conseguia representar-me Nosso Senhor, não obstante todos os meus esforços.
É certo que aqueles que não podem discorrer com o entendimento chegam mais depressa à contemplação se perseveram, mas esta via é por demais penosa e difícil. Lourenço da Ressurreição confessava nunca ter sabido fazer a oração de regra, e que muitas vezes passara todo o tempo da oração repelindo pensamentos e recaindo neles, e permanecia em maior secura ainda nos seus retiros. Eis o que é bem consolador. Santa Teresa do Menino Jesus, tampouco, jamais teve atrativo pelas belas orações, e quantas confissões de aridez saídas de sua pena. Quer se tratasse das ações de graças desoladas ou das orações, era sempre o pão cotidiano de uma amarga secura. Entretanto, quem duvidará que essas almas, mesmo nos momentos de sua maior aridez, tenham encontrado plenamente a Deus? Encontramos a Deus na fé com muito mais pureza que se o tocássemos de maneira sensível. Então abandonamos a maneira baixa, como de São João da Cruz, de tratar com ele. O encontro se faz numa bruma ligeira. Sem atrair a atenção da alma, o Cristo passa rápido ao lado dela, derramando 1000 graças. Mas o começo da atividade contemplativa é tão sutil que escapa à atenção. O claro raio de luz divina não é visto. Não se assemelha ele a um vapor delicado e suave que nasce do calor do fogo da meditação. A imagem é de Maria de São José, citada pelo padre Gabriel em A Escola de Oração Carmelitana. A alma que nada percebeu nem sentiu terá então de julgar forçosamente de sua oração com bom senso, segundo os frutos produzidos. Sente-se ela porventura ocupada por pouco que seja durante a sua oração, alimentada ao sair dela e desejosa de agir bem, então ela encontrou a Deus. Se ela se vê incapaz de comprovar tudo isso, que ela examine lealmente sua atitude no decorrer do dia. Ela notará, através de ligeiros indícios, que seu desejo de servir a Deus se torna intenso, que ela despreza sempre mais o mundo, que ela gosta de permanecer no retiro e no recolhimento. São os famosos sinais que São João da Cruz e outros mestres da vida espiritual dão como decisivos para marcar a passagem da meditação à contemplação. São eles que permitirão concluir que a alma encontrou a Deus. Um dia esse encontro se tornará perceptível. Habituando-se a alma à sua nova maneira de amar o Senhor e de abraçá-lo na fé, ela se sentirá chamada para dentro de si mesma, porque Deus, como um bom pastor, faz ouvir sua voz a seus amigos e os convida por um assobio tão doce que eles mal o percebem. Castelo Interior, Quartas Moradas, capítulo 3. É a entrada consciente na vida contemplativa. Uma porta se abre em pleno céu, e a alma é convidada, depois de ter franqueado essa porta, a ir ao encontro daquele que ela julgava ter perdido em caminho. Parece que o Cristo já não se pode ocultar, sentindo muita pena daquela alma que o ama e o busca tão ansiosamente. Ele lhe faz saborear, então, a doçura de um novo encontro, estabelecendo-a pouco a pouco nessa oração que Santa Teresa descreve tão bem sob o nome de oração de quietude. As faculdades se recolhem em si mesmas para saborear o prazer que lhes é dado. Entretanto, elas não se acham nem suspensas, nem adormecidas. Só a vontade se acha ocupada, e sem saber como, ela se torna cativa, ela se deixa aprisionar por Deus, na certeza de cair em poder daquele que ela ama. Livro da Vida, capítulo 14. Esse amplexo é ainda um pouco frágil. A alma poderia desprender-se dele,
E ela deve, por vezes, durante essa oração, lutar com sua imaginação e sua inteligência, que não estão presas com a mesma força que a vontade. Ela sente, no entanto, que esse repouso sobrenatural lhe dá a Deus. Ela o encontrou, e desta vez percebe tê-lo encontrado. Ele se mantém ao lado dela. O Senhor quer, em sua magnificência, fazer compreender à alma que Ele está bem perto dela, tão perto que ela já não precisa enviar-lhe mensageiros. Livro da Vida, capítulo 65. É-lhe impossível duvidar que Deus tenha estado presente nela. Idem, capítulo 15. Encontramos já em germe nessa oração os dois caracteres que irão desenvolver-se nas formas superiores. Certa absorção dos sentidos, uma experiência da presença de Deus, que se desenrola em novas alternativas de encontro e de busca ansiosa, e Deus se entregará sempre mais. Ele já não passará somente perto da alma às escondidas, como durante as securas. Ele já não permanecerá somente um tempo mais ou menos longo ao lado dela, como na oração de quietude. Ele a unirá estreitamente a si. Dir-se-ia que ele já não se pode conter. Filipe da Trindade, inspirando-se da cena da Escritura, José, reconhecido por seus irmãos, descreve-nos a atitude do Senhor, que depois de ter provado a alma de oração, comove-se até o fundo das entranhas da sua misericórdia, e não se podendo conter por mais tempo, sai da sombra, abre-lhe familiarmente os braços e a estreita em seu coração. A alma conhece então aquela união que Santa Teresa nos incita a desejar, tanto são proveitosos os seus efeitos. Que recompensa, exclama a Santa. Um só instante basta para compensar todas as penas deste mundo. Enquanto a alma busca assim o seu Deus, ela se sente desfalecer quase totalmente pelo prazer extremo que a invade. Falta a respiração, os olhos se fecham, os sentidos já não são de nenhuma utilidade para a alma, todas as forças exteriores desfalecem, mas as da alma aumentam sempre mais. Vida, capítulo 18. O encontro realizou-se plenamente. Fusão estreita do ser e de todas as suas potências com o Cristo, o qual, falando à santa desse estado, lhe declara: já não é ela que vive, sou eu que vivo nela. Tais são os dois aspectos da oração de união: suspensão de todas as potências e certeza vívida da presença de Deus em si. Depois não há mais que uma diferença de grau entre esse encontro já tão alto e os contatos inefáveis que a alma poderia ainda conhecer se ela fosse chamada a uma vocação mística, arrebatamentos, êxtases, graças que devemos antes admirar que desejar, porque estamos aqui num domínio em que desejo algum poderá forçar a mão de Deus, que tem piedade de quem Ele quer ter piedade e não tem de dar contas a ninguém. Enfim, numa altitude quase inacessível, Santa Teresa comparou a união permanente com Deus a um matrimônio todo espiritual, porque ela faz da alma um espírito com Deus. Mesmo nessas alturas, cujos cimos contemplamos por vezes admirados, a esposa de Deus conhece ainda favores que a elevam por algum tempo acima de sua condição de viajora. São João da Cruz descreve-nos alguns desses investimentos interiores na alma já consumada pelo Espírito Santo e os chama encontros. O Senhor, para consumar essa perfeição e libertá-la da carne, produz nela, sob a forma de encontros, esses investimentos divinos e gloriosos, porque são estes os verdadeiros encontros graças aos quais ele penetra sempre mais adentro na substância da alma, para a deificar sempre mais.
Ele a encontrou e traspassou vivamente pela ação do Espírito Santo. Viva a chama de amor, estrofe 1, último versículo. Mesmo depois de semelhantes graças, a alma ainda não está saciada. Que horizontes uma tal declaração nos abre sobre a sua imensidade. Deificada, tal como o cântico espiritual a descreve, ela continua a suspirar por Deus e pede-lhe que rasgue o véu que se opõe ao doce encontro. Ela deseja então a morte. Só esta poderá romper os liames tão sutis que prendem ainda o espírito à carne. Quando for resgatado esse tênue véu através do qual se filtram já os primeiros raios da glória, será consumado na eternidade o encontro da alma com Deus, perseguido sem tréguas durante as orações silenciosas deste mundo.